Perguntaram-me recentemente o que eu penso sobre destransicionar, isto é, reverter a transição de gênero. Alguns pastores têm se oferecido para ajudar a bancar esse processo em travestis que se dizem arrependidas de terem implantado seios ou de terem se submetido a um processo de transição de gênero. Bem, a pessoa tem o direito de fazer o que ela bem entender com o seu corpo, tanto transicionar quanto destransicionar. O problema é que, por trás disso, há um discurso onde culpa tem sido incutida na cabeça de pessoas trans, onde elas aprendem que para serem aceitas por Deus, elas precisam renunciar, e esta renúncia implicaria também passar por um processo de destransição. Me permitam uma história ilustrativa. Certa feita, uma borboleta quis se unir a um enxame de abelhas. Ela se sentia muito só e via que as abelhas andavam em grupo. Como tanto as abelhas quanto ela trabalhavam polinizando as flores, ela achou que com isso ela seria acolhida. Mas as abelhas disseram: olhe para você, veja a envergadura das suas asas, quantas cores. Você não é uma de nós. Nós somos abelhas, nós vivemos em colmeias. Nós produzimos mel a partir do néctar que extraímos das flores. Apesar de trabalharmos polinizando flores, o nosso produto final, perdoe-me aqui o pleonasmo, é o mel, diferente de você. Ela se sentiu tão mal com aquilo que ela achou que o problema eram as suas asas. O que ela fez? Ela se livrou das asas. Como doeu arrancá-las! Mas quando perdeu as asas, ela se viu tão diferente das abelhas quanto antes. E agora? Agora ela já não voava. O que restou a ela? Recorrer às lagartas. Ela se apresentou dizendo: eu sou uma de vocês. E as lagartas disseram: não, você não é uma de nós, olhe para si. Nós somos diferentes. Você é uma borboleta? Sim, mas eu abri mão das minhas asas. Agora, voltei a ser o que eu era. Elas olharam desconfiadas e disseram: nada disso. Você nunca mais vai voltar a ser o que era, mesmo abrindo mão das suas asas. Aí ela, revoltada com tudo aquilo, começou a pregar para as lagartas, dizendo que elas deveriam também renunciar à sua vocação de borboleta. Jamais aceitarem entrar num casulo e passar pelo processo de metamorfose que culminaria com a transformação em borboletas. Algumas, inicialmente, até acataram o discurso daquela ex-borboleta. Mas a natureza falava mais alto e elas acabavam num casulo e, eventualmente, se tornavam borboletas. O que eu quero dizer com isso? Se é que alguém não entendeu a metáfora ainda. Quem é borboleta não deve querer ser
abelha. E muito menos querer retroceder e voltar a ser lagarta. Cada um nasce com uma vocação existencial. Alguns vão dizer, mas a pessoa que passa pelo processo de transição de gênero está dizendo que Deus errou. Imagine você se esse discurso fosse aplicado às borboletas. Não, você tem que se conformar em ser lagarta. Você não pode se transformar numa borboleta porque você vai estar insultando a Deus. Você estará dizendo que Deus errou. Mas a lagarta nasce com a vocação de se tornar borboleta. Não há como impedir. Algumas espécies, como as abelhas, já nascem com a vocação de serem exatamente o que são até o último dia de suas vidas. A abelha não passa por uma metamorfose. A borboleta é fruto de uma metamorfose. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 14, que aqueles que comem não devem se sentir superiores, nem tampouco julgar os que não comem. E os que não comem também não devem julgar os que comem. De que Paulo está falando? De regras dietéticas. Porque os judeus seguiam à risca as regras dietéticas impostas pela lei de Moisés. E uma vez convertidos ao evangelho, se mantinham fiéis a tais regras. E passaram a exigir que os gentios que se convertiam ao evangelho também se submetessem a tais regras. Paulo diz nada disso. Você não pode exigir que o outro se submeta à sua régua. Cada um tem a sua vocação. E Paulo termina esse texto dizendo: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Passar pela transição de gênero é tão difícil, é tão complicado, tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista psicológico. Mas é difícil demais a pessoa se olhar no espelho e não se reconhecer, porque o que ela é por fora não condiz com o que ela é por dentro. Então a maneira de atenuar seu sofrimento é passar por essa transição de gênero. Seja removendo os seios, seja implantando os seios, removendo a genitália. Agora imagine, depois do processo, a pessoa ser convencida a reverter a violência que isso é. Ninguém merece. Eu quero dizer a você trans, a você travesti, que o Senhor te ama e te acolhe exatamente na condição em que você está. Você não tem que voltar a ser o que era. Isto é, o que era por fora. Porque o que Deus leva em conta é o que se é por dentro. Por isso o salmista diz que Deus ama a verdade no íntimo. Não se submeta a nada por pressão de quem quer que seja. O Evangelho nos oferece a liberdade de ser. Seja autêntico. Seja você. E sinta-se amado. Quero lhe propor um lema para a sua vida. Viva e deixe viver. Ame e permita-se ser amado. Agora, quanto a você que se apresenta como ex alguma coisa, quem sou eu para julgar algo tão subjetivo? Só não use isso para julgar a outros. Não imponha aos outros a sua própria experiência. Como diria o Caetano Veloso, cada um sabe as angústias e as delícias de ser o que é. Seja você um homem cis, uma mulher cis, ou um homem trans, uma mulher trans, você é amado, você é amada.